Você já ouviu falar de doenças raras, é claro, né? São aquelas que têm uma incidência baixíssima na população geral, que afetam até umas 65 pessoas a cada 100 mil nascidas. E apesar de serem caracterizadas como raras, nós calculamos que existam 300 milhões de casos no mundo inteiro. Quer dizer, 300 milhões de pessoas convivem com essas doenças chamadas de raras. Uma delas, a doença conhecida com o nome de lipofucinose seroide neural. Eu vou repetir. Lipofucinose seroide neural, que é conhecida como doença de Batten. É melhor falar doença de Batten, que todo mundo vai achar que é mais simples, né? Essa lipofucinose seroide neural também é conhecida com a sigla CLN, N de nada. CLN. A incidência é de 8 casos para cada 100 mil nascidos vivos no mundo inteiro. E não é uma doença única, existem 14 tipos de CLN. Um dos mais comuns desses 14 tipos é a CLN2, que é chamada de infantil tardia, porque tem uma instalação que acontece um pouco mais tarde na infância. A incidência dessa CLN2 é de uma criança para cada 200 mil nascidas. A doença geralmente se manifesta na infância, entre 2 e 4 anos, e possui sinais característicos de alterações neurológicas e motoras, uma perda dos movimentos e um comprometimento da visão, além de crises epiléticas e um atraso na linguagem. O grande problema é que esses sintomas são comuns a muitas outras doenças, e isso frequentemente retarda o diagnóstico correto. Mas é importante ressaltar que quanto antes o diagnóstico for feito e iniciado o tratamento, como em muitas outras doenças, há uma maior chance de melhorar a qualidade de vida e de prolongar a qualidade de vida do paciente. É uma doença degenerativa e de evolução relativamente rápida. Se não houver tratamento adequado, a doença pode levar ao óbito já na primeira década de vida. Para falar mais sobre esse assunto, nós vamos trazer a doutora Carolina Fischinger, que é médica especialista em genética médica, genética bioquímica e patologia clínica pela Associação Médica Brasileira, a AMB. A doutora Carolina atua como médica geneticista no serviço de genética e no serviço de referência para doenças raras do Hospital de Clínicas de Porto Alegre desde 2004, supervisionando e coordenando o atendimento ambulatorial de mais de 400 pacientes com doenças metabólicas congênitas. E trazemos também o Bruno Marinho e a Joline Patrícia. O Bruno e a Joline e a Patrícia são pais do Francisco. Francisco é um menino com CLN2, a chamada doença de Batten. Batten se escreve BA, 2 T's, e N de nada no final. Francisco tem 5 anos. Eles são de Breves, do Pará. Carolina, prazer ter você aqui. Vamos começar explicando o que é essa doença CLN2 ou doença de Batten. Bom dia, Drauzio. Muito obrigada pelo convite, por estar participando dessa live para divulgar um pouquinho sobre as doenças raras, especificamente sobre a doença de Batten, da qual a gente eu tenho alguma experiência no Brasil em tratar pacientes, né, em acompanhar, diagnosticar, né, em função da minha especialidade, né, ser médica geneticista, né, e também trabalhar na área dos erros metabólicos, das doenças genético-metabólicas. A doença de Batten é uma condição genética rara, né, como você mesmo já havia mencionado no texto introdutório, tá? Uma doença que a gente chama catastrófica, né, pela forma de evolução dessa condição, né, quando a gente estabelece o diagnóstico, tá?
e a questão da evolução do paciente, de perdas, né, de marcos de desenvolvimento, que é progressiva, e é uma doença que se caracteriza dentro das doenças genéticas, são em torno de um grupo de 10% das doenças genéticas, né, num contexto de 5, 6 mil doenças que conhecemos, 10% são metabólicas, e as lipofucinoses seroides, ou as seroide-lipofucinoses neuronais, que é CLN2, na verdade é uma sigla que vem de um termo mais americano, né, que é seroide-lipofucinoses neuronais, né, então começa com CLN, né, também agora agrupada como sendo doença de Batten, correspondem a 14 doenças desse grupo, e a 2 é um tipo especial, né, mais frequente em relação às lipofucinoses. Então, é o que a gente mais tem informações também do ponto de vista de evolução clínica, e nesse momento é a única condição que realmente tem um tratamento, né, específico, né, que a gente chama de tratamentos gerais e tratamentos específicos. Carolina, todos sabem que as doenças genéticas podem ser herdadas de um dos dois pais, né, quando os dois têm o gene para aquela doença, ou pode ser herdada de um dos progenitores, ou o pai ou a mãe. Como é o caso da doença de Batten? É importante a gente falar dessa questão do aconselhamento genético, né, que é o processo de informação sobre o diagnóstico, riscos de um casal que tem um filho com uma condição genética voltar a ter um outro filho. E a gente divide as doenças, né, conforme o padrão de herança, né, se a gente tem uma alteração num cromossomo, por exemplo, isso é uma alteração que pode acontecer ao acaso. Mas na lipofucinose seroide, na CLN2, a herança ela é autossômica recessiva. Tá? A gente lembra lá da escola do azão e do azinho, né? Ninguém gostava muito, mas ele é muito importante no dia a dia a gente lembrar dessas possibilidades de frequência. Então, é como se a gente tivesse, por exemplo, o pai, né? Ele é portador, ele tem uma das alterações genéticas, e a mãe tem uma das alterações genéticas, mas a doença não se manifesta neles, porque para se manifestar eu preciso ter duas, né? Então eu sempre faço uma correlação com uma sala com uma luz acesa. Por exemplo, se eu tenho uma sala que tem as duas luzes acesas, né? Então a sala está bem clara. O gene que foi herdado da mãe é normal, não tem alteração genética, e o gene que é herdado do pai não tem alteração genética. Quando a gente tem uma sala com uma lâmpada acesa e a outra apagada, a gente já não tem toda aquela claridade, mas a gente pode trabalhar igual dentro da sala. Ela está funcionando, a gente consegue enxergar. Agora, se a gente tem a sala com as duas luzes apagadas, né, significa que realmente escureceu, a gente não tem condição de trabalhar mais dentro daquela sala. Então, é mais ou menos isso que acontece nessa condição. É como se do pai tivesse herdado uma luz apagada e da mãe tivesse herdado uma luz apagada, mas ambos têm uma luz acesa e uma apagada. Então, a doença não se manifesta neles. E para cada filho que se tem, para quem já teve um filho com essa condição, o risco é de 1/4, né, de 25%. Porque quando a gente decide ter filhos, pode se mandar ou a luz acesa ou apagada, é sempre 50% de chance. E dependendo dessa proporção, a manifestação clínica da doença pode aparecer. Espero ter sido claro nesse sentido. Claríssimo. E quais costumam ser essas manifestações clínicas? São crianças que nascem absolutamente normais, né? Tem um parto, a gestação geralmente é bem tranquila, né? No primeiro ano de vida, são crianças que têm um desenvolvimento normal, têm o sustento cefálico, sustento da cabeça no tempo certo, geralmente caminham no tempo certo também. E aí, aos poucos, o que se percebe é inicialmente, pode abrir um quadro, que é a primeira manifestação, uma crise de convulsão, né? Às vezes essa crise de convulsão é um episódio, esse episódio se repete um mês depois, aí se inicia o tratamento, depois a cada 15 dias, depois a cada 10 dias, depois a cada 7 dias, e essa convulsão passa a ser cada vez mais frequente
e acaba levando, então, a uma refratariedade do tratamento. Muitas vezes o médico inicia com remédio, a criança não responde, coloca mais uma medicação e assim vai colocando medicações. A gente chama de epilepsia refratária, ou seja, que não está respondendo ao uso dos remédios. Alguns pacientes, antes da convulsão, já manifestam um atraso de linguagem. Com 2 anos e meio, era uma criança que já deveria estar falando frases, eu quero água, eu vou subir a escada, e é uma criança que é um pouco mais retraída, muitas vezes não tem a linguagem tão desenvolvida, mas isso muitas vezes não chega a chamar a atenção dos pais. Quando a criança tem a convulsão e a gente olha retrospectivamente essa história, a gente percebe que eram crianças que tinham uma linguagem um pouquinho mais atrasada, ou tinham dificuldades de adaptação na escola, tá? A partir da convulsão e do atraso da linguagem, inicia, então, um processo mais sério, Drauzio, que a criança vai perdendo a capacidade de caminhar, vai tendo desequilíbrio cada vez pior, dificuldade de alimentar-se sozinha, às vezes são crianças que já se alimentavam sozinhas, se tinha um controle já do esfíncter, né, do controle de xixi, já perdem esse controle e iniciam um processo de perda de marcos previamente adquiridos. E isso realmente é a parte mais catastrófica dessa condição. E a visão? A alteração da visão, ela ocorre já num processo mais prolongado. Existe um outro tipo de linfocinose, que é tipo 3, em que pode iniciar todo o quadro pela perda da visão, é um dos primeiros sintomas. Mas na tipo 2, a perda da visão ela já ocorre 2, 3 anos após o início das crises convulsivas. E a visão realmente quando a gente tem realmente a perda da visão, a gente já tem um paciente com um quadro bastante avançado dessa condição. Patrícia, eu queria saber o que levou vocês a procurar um médico por causa do Francisco? Que tipo de sintoma ou de alteração ele apresentou de início? Olá, Graça. Inclusive, eu também emocionei um pouco com a doutora Carol falando, né? Parece que eu vou ver toda a história do Francisco, né? Do início ao fim, eu estava escutando todo o Francisquinho, né? Até 3 anos, o Francisco tinha um desenvolvimento, uma criança dita normal, né? Uma gestação normal. O Francisco sempre esteve na faixa etária correta, de andar, falar, se alimentar e tudo, né? Iniciou a vida escolar cedo, sempre desenvolveu super bem. Até os 3 anos, né? No momento que ele completou 3 anos, após o mês, ele teve a primeira crise convulsiva, né? E aí se iniciou aquele surto. Mas a gente sempre busca justificativa. A justificativa era que ele estava no consultório pediátrico e ele estava assustado e teve perda de fôlego. Bom, vamos aquietar. E aí permaneceu. Após um mês, o Francisco teve a segunda crise convulsiva, né? Como a doutora Carol falou, foi perfeito. E aí a gente ainda não procurou médico. Passou-se um mês, o Francisco teve a terceira crise convulsiva. E aí sim, a gente iniciou uma longa caminhada, né? Procuramos o neuro, e o neuro iniciou, né, até então, como epilepsia, iniciou com uma medicação e voltamos para o nosso Marajó, para breve. E chegando lá, iniciou a pandemia, ano passado, o Francisquinho começou a ter umas perdas de tônus, né, umas quedas repentinas, um desequilíbrio, estava tomando água, a cozinha dele perdia força, caía, derramava água, e aí a gente foi achando que a medicação ainda ia fazer efeito no corpo do Francisquinho, no organismo dele, e a gente foi se acalmando. Foi que até um dia ele foi correr e ele caiu. Aí ele olhou sério pra gente, ficou assustado, o que está acontecendo? E aí a gente esperou mais um pouco e aconteceu o mesmo. O Francisquinho, todo o tempo, começou a perder as coisas, porque ele andava e caía. Aí foi que nós ligamos para a Neuro, e a Neuro pediu que a gente voltasse para Belém imediatamente com ele, para a gente fazer a investigação em casa. Quando a gente chegou aqui, foi como a doutora Carol falou, já não estava mais de mês em mês de convulsão. A convulsão já estava 15, de semana em semana, e aí começou a batalha de cuidar dessa epilepsia refratária de difícil controle. E aí se tirou a medicação que ele tomava, iniciou outra medicação, enquanto isso já tinha feito a coleta do painel genético.
aguardando o painel genético e tentando controlar as crises convulsivas que estavam permanentes. E o Francisco, além de ter a crise clássica, ele tem a crise focal, de ausência. E aí começou essa luta, aí se introduziu uma outra medicação e hoje o Francisco toma 3 medicações. O Francisco já usa fralda, o Francisco já faz o GTT e o Francisco já não anda mais. Bruno, quando vocês começaram essa via sacra aí, os primeiros médicos, os neuropediatras, já desconfiavam que podiam ser uma doença genética ou ainda levou um tempo? Não, a primeira preocupação é que poderia ser e deveria ser apenas uma epilepsia. Ele começou a tomar medicação, começou a ser tratado como uma criança epiléptica. E isso mais ou menos em janeiro de 2020. E aí ele ficou um tempo, conseguiu ficar um tempo estável, né? Foi esse tempo que a Patrícia falou, em que ele começou a ter a perda de tônus. Durou mais ou menos uns 3 meses, ele ficou estável. E aí foi muito, muito rápido o avanço dessas quedas, dessa perda de tônus. E aí começou também, nesse tempo, um atraso da fala muito, muito rápido, né? E aí nós fomos procurar, começou a aparecer outros sintomas, né, além das crises convulsivas, e aí a médica pediu o exame, né, o painel genético, para verificar se tinha alguma causa genética a ser epilepsia. Carolina, esses casos sempre começam pelo pediatra. O que o pediatra deve observar para desconfiar que pode haver alguma coisa por trás desse transtorno? Drauzio, acho que um dos desafios hoje para o médico geneticista, para o médico que trata doenças raras, que acompanha pacientes com doenças raras e que diagnostica pacientes com doenças raras, é justamente trazer esse conhecimento, né, hoje para o médico, para o pediatra, para o clínico geral, porque nós temos doenças raras também que se manifestam na vida adulta, né? E a gente sabe que nas escolas médicas ainda esse tema não é tão abordado, ou seja, a gente não tem uma formação dentro da medicina e dentro das áreas da saúde tratando do tema doenças raras. Isso é uma coisa que a gente está tentando trabalhar um pouco como sociedade, né? Eu sou vice-presidente também da Sociedade Brasileira de Erros Inatos do Metabolismo e Triagem Neonatal. A ideia é a gente poder trazer esse tema um pouco mais à tona, para que as pessoas consigam juntar sinais e sintomas. Por exemplo, se a gente tem uma criança com convulsão, e tem uma criança com desequilíbrio, e tem uma criança que tem atraso de linguagem, nós já temos 3 sintomas agregados. E isso tem que fazer ligar uma luz, e se o pediatra não tem conhecimento suficiente para imaginar qual é a doença, que pelo menos possa encaminhar o paciente para uma avaliação mais especializada, né? Nós sabemos que temos poucos centros de referências para doenças raras no Brasil, mas a gente está trabalhando bastante para isso, ou seja, nós temos em torno de 20 centros hoje cadastrados e o acesso do paciente ainda é muito limitado. Em Belém, no Pará, nós não temos nenhum centro ainda de atendimento de doenças raras. Então, veja, na verdade, o Francisco teve sorte de ser avaliado por uma neuropediatra, né? E a neuropediatra pensar nessa condição, né? Porque muitas vezes essa trajetória ainda leva mais tempo. A gente sabe que entre o início dos sintomas até o diagnóstico de uma doença rara, nós podemos ter anos de evolução. Às vezes a gente pode ter 1, 2, 3 anos, o que retarda, né, o acesso do paciente a um tratamento eficaz, a uma linha de cuidados eficazes. Nem todas as doenças nós temos remédio. Para CL2 há medicações específicas e o uso dela é dependente do estado clínico do paciente. Se a gente tem um paciente já com uma manifestação clínica muito grave, nós já temos pouco benefício em relação ao tratamento para evitar as manifestações clínicas, né? Nós temos que observar isso, que o diagnóstico precoce é muito importante.
mesmo em condições que a gente não tenha um remédio específico, mas a gente vai ter uma linha de cuidados do paciente, que é muito importante. E também o aconselhamento genético, né? Porque no momento em que o casal sabe que a epilepsia do seu filho tem uma causa genética, o casal vai poder decidir e tomar decisões reprodutivas mais seguras e mais conscientes, né? Que é o que a gente preconiza sempre, né? Mas realmente é necessário a gente falar um pouco mais sobre isso. E que recomendações você daria para as famílias agora, para desconfiarem de que pode haver uma causa genética naquele tipo de evolução? As famílias, Drauzio, hoje, elas têm um protagonismo muito importante na descoberta de condições genéticas. O acesso à informação, às vezes, muitos pais, mesmo tendo uma negativa de investigação do pediatra, do clínico ou do neuro, às vezes vão lá na internet e colocam epilepsia, desequilíbrio. E aí já saem algumas possibilidades, e eles chegam muitas vezes no próprio médico e dizem, olha, eu vi isso na internet, será que meu filho pode ter isso? Né? Então, as famílias têm sido atentas, obviamente, a gente tem que questionar. Epilepsia, na realidade, ela é uma condição neurológica que ela tem que ter uma causa, né? Ou ela é genética, ou há algum tipo de malformação no cérebro, ou aconteceu alguma infecção naquela criança que ela ficou com alguma sequela, ou ela tem alguma anóxia. Se a gente não tem todas essas explicações, os pais têm que pedir que os médicos busquem essas explicações. E muitas vezes a resposta pode estar na genética. Quando você recebe um casal com uma criança, eles contam a história da criança, de começar a ter convulsões, depois começar a ter problemas neurológicos, e você desconfia que clinicamente pode ser a doença de Batten. Que tipo de exames você pede, Carolina? Sim, a gente tem algumas estratégias para pensar numa doença genética, como a síndrome de Batten, né? Claro que a junção de sinais e sintomas clínicos é a primeira estratégia, né? Um bom clínico, um bom médico, ele vai olhar para o seu paciente como um todo, não vai olhar para uma porção do paciente. Então, a consulta com o geneticista envolve toda a questão do histórico familiar e também do histórico de desenvolvimento e do exame físico, do exame clínico do paciente. Quando a gente desconfia imediatamente que o paciente tem a síndrome de Batten, nós podemos tanto utilizar uma estratégia mais direta, por exemplo, buscar a enzima que está deficiente nessa doença, porque ela é causada por a deficiência da tripeptidilpeptidase, ou TPP1, e a falta dessa enzima causa o depósito de um lipopigmento no cérebro. E a manifestação lipopigmento. Explica o que é um lipopigmento. Um lipopigmento é um pigmento gorduroso, né, que ele é, na verdade, reciclado constantemente dentro das células cerebrais do neurônio quando tudo está funcionando bem. É uma enzima que trabalha numa área do cérebro que é o lisossomo. O lisossomo faz a reciclagem dentro da célula de materiais que ele vai constantemente transformando na célula. Se a gente tem a deficiência de uma determinada enzima, como a TPP1, essa reciclagem não acontece de forma adequada e vai acumulando um substrato, uma determinada substância. Na lipofucinose, o que acumula é um pigmento, e esse pigmento ele vai impregnando na célula cerebral. E por isso que a manifestação ela vai sendo crônica e progressiva, porque a criança nasce bem, e quando o lisossomo, essa estrutura que fica dentro da célula, não está funcionando adequadamente, essa reciclagem não está funcionando adequadamente, isso vai depositando lentamente. E aí a gente pode dosar a enzima, a TPP1, né? É um exame de sangue, né? O médico pode pedir direto, manda a criança lá no laboratório, geralmente são laboratórios mais especializados, Drauzio, não é um qualquer laboratório, é um laboratório que faz exames mais de testes genéticos.
A TPP1 pode ser quantificada e quando a atividade dela está abaixo de 10%, já pode se fechar o diagnóstico. A outra estratégia é pedir um exame genético, né? Uma análise genética do gene que codifica essa enzima, que faz com que essa enzima seja fabricada, né? E esse gene, quando tem uma mutação, uma alteração genética, ele leva, então, à deficiência dessa enzima, e a gente pode ver, através da análise genética, essa alteração genética. A gente pode fazer o gene único ou, atualmente, Drauzio, o que se utiliza mais são painéis de genes. Uma criança que entra num consultório com epilepsia se opta, então, por fazer um painel de genes. Em vez de fazer um gene só, já faz vários genes que são causadores de epilepsia. E assim a gente também consegue ter a possibilidade de diagnosticar outras causas genéticas de epilepsia. É a estratégia hoje mais utilizada. Eu acho que o Bruno, eles têm, sobre o Francisco, eles têm uma experiência interessante. Foi feita a avaliação genética, mas posteriormente a avaliação genética ficou um pouco inconclusiva e eles tiveram que fazer a enzima também para concluir a avaliação genética. Isso a gente estava conversando antes, acontece com frequência até, né? Não é para todas as doenças que a gente tem a enzima, mas isso ajudou no diagnóstico, né? Agora a pergunta é para o Bruno e para a Joline e Patrícia. Que idade tinha o Francisquinho quando vocês receberam o diagnóstico? Ia completar 4 anos. Ia completar 4 anos. E qual foi o impacto em vocês? O que vocês acharam? Que o menino ia morrer, que ia ter uma vida muito curta? O que foi? Eu lembro que o resultado do exame ele chegou por e-mail, né? E aí eu li, não me entendia direito e pesquisei, coloquei o nome da doença no Google. E aí a primeira coisa que aparecia é doença rara, gravíssima, que pode causar cegueira e a morte. Aí eu não abri nenhum link e só fiz fechar a página. E fiquei assim meio que em estado de choque. A Patrícia, nesse momento, a Patrícia estava vindo de Breves para Belém. Nós estávamos em Belém e tentando tratar o Francisco, né? E ela tinha ido em Breves rápido. Nesse dia ela estava retornando. E aí, durante a viagem, fica sem sinal de celular. E aí eu tive que buscar ela no porto, né? Buscar ela e dar essa notícia. E foi um momento assim assustador. A gente entrou em pânico realmente. Pensei que ia perder o meu filho e foi extremamente difícil. Tudo muito novo, né, Drauzio? Tanto para a gente e para os médicos também, né? CLN2, o que é CLN2? Nossa, a médica dele, a neuropediatra, ela fala que ela estudou na residência, mas assim, achando que não ia ter então, em busca de para a gente, assim, o teu filho cada dia é um pouco, né? É impressionante. E aí, o Francisco ia perdendo, e essa luta foi bem traumatizante, foi bem avassalador para a gente esse diagnóstico. Olha, nós recebemos aqui nos comentários a hashtag Somos Todos Francisquinho. Muito obrigado pela empatia e pelo carinho do Francisquinho. Né? Nós temos um pouco de problema com a internet, porque estamos conversando
O Bruno e a Joline estão no Pará, eu estou em São Paulo e a Carolina está no Rio Grande do Sul. Nós estamos atravessando o país inteiro aqui nessa ligação da internet. Isso é uma das maravilhas da rede, não é? Carolina, qual o tratamento disponível hoje? Esse tratamento envolve o quê? Envolve medicamentos, envolve outras medidas que não medicamentosas? Sim, Drauzio, o tratamento hoje da lipofuncinose seroide, CLN2, doença de Batten, né? Ele, primeira coisa, envolve uma linha de cuidados, né? O tratamento com as medicações para controle das convulsões, né? São convulsões muito sérias, né? Podem ser de todo tipo, generalizadas, podem ser convulsões tônico-clônicas, podem ser convulsões focais. Há um tipo de convulsão muito frequente, que é a mioclônica, que são tipo choques que a criança tem constantes, né? E se usa medicações para controlar esse padrão de convulsões, né? Nós temos que cuidar muito também que as crianças evoluem com disfagia, que é a dificuldade de deglutição, e muitas vezes a gente tem que colocar uma sondinha, porque é mais seguro para a criança se alimentar. Ela tem uma lentidão de alimentação, de possibilidade de mastigação e deglutição. Também pode ter riscos de aspiração, né, do alimento e causar pneumonias, né? Então, isso é uma linha de cuidado muito importante, que é a parte nutricional, alimentar do paciente. Ele não tem nenhum tipo de restrição, mas nós temos que cuidar com as consistências alimentares do paciente. Controle de dor, né? A fisioterapia motora, para controle da espasticidade, que é a rigidez que o paciente pode apresentar. A fono, a parte do tratamento fonoaudiológico é muito importante para estímulo da linguagem e auxiliar também na parte alimentar, né? O acompanhamento dos pais também com a parte psicológica e o tratamento hoje específico, o único tratamento aprovado na União Europeia, nos Estados Unidos e que já tem registro no Brasil, mas ainda não foi incorporado no âmbito do SUS, é a medicação, a reposição da enzima. Essa enzima que está deficiente, né, que está deficiente dentro do lisossoma, ela pode ser reposta para o paciente. E os estudos preliminares estudaram, então, a reposição dessa enzima, como a doença é basicamente cerebral, dentro do ventrículo, ou seja, intracérebro ventricular. E é um grande desafio, Drauzio. Tem que se colocar um pequeno catéter, né, no subcutâneo, aqui debaixo do corinho da cabeça, né, e nesse catéter o paciente vai receber, então, essa enzima a cada 2 semanas. Tá? E essa enzima vai fazer aquele papel que, na realidade, a própria genética paciente, Voltou, tá. Que a própria genética do paciente não permite, né? Então, a enzima é colocada a cada 2 semanas, a cada 14 dias, e ela exerce, então, essa limpeza, né, dessas células neuronais. A medicação é o Brineura, a gente ainda não tem ainda a incorporação dela no âmbito do SUS, é uma medicação como muitas medicações para doenças raras, ela tem um custo elevado, né? A gente sabe disso, tem acompanhado para outras condições, e é uma medicação que retarda, então, a neuroregressão do paciente, né? E permite, então, que o paciente tenha uma sobrevida maior, né? Os pacientes que iniciaram o estudo na Alemanha, principalmente, foram vários centros que fizeram um estudo clínico, né? Que motivou a aprovação dessa medicação pelo FDA e pela União Europeia. Hoje já tem mais de 40 pacientes tratados no mundo, né? E alguns pacientes a gente iniciou o tratamento no ano passado aqui no Brasil, né? Após a colocação do dispositivo e de uma equipe especializada que faz essa aplicação, né, da medicação. O que o SUS oferece para tratamento dessa doença? Algum centro especializado? Não, assim, a gente não tem um centro especializado em lipofuncinose seroide, obviamente a gente fala de centros especializados em doenças raras, nós temos em torno de 20 centros no Brasil, ainda muito concentrados na região
sudeste, né, sul do Brasil, nordeste, ainda o norte, o centro-oeste ainda com nenhum centro cadastrado, são locais em que o paciente faz o segmento clínico e há um coordenador desse cuidado, né? Por exemplo, no nosso centro, o geneticista toma a frente no cuidado geral do paciente. Então, eu encaminho para o neuro, encaminho para físio, para fono, para terapia ocupacional, né? E para terapia de reposição enzimática, que é como a gente chama esse tratamento, né? E essa terapia de reposição enzimática inicialmente envolve a equipe de enfermagem, um hospital-dia, um neurocirurgião para inserir esse catéter, né? E as aplicações que são quinzenais. A medicação não está ainda incorporada no âmbito do SUS, ou seja, um paciente que tem hoje o diagnóstico de doença de Batten, CLN2, ele tem que judicializar o tratamento. E no momento em que a gente entra no processo de judicialização, começa uma saga e desespero dos pais, porque essa judicialização pode levar muito tempo, e o paciente com linfocinol esteroide não tem tempo. O tempo dele é o amanhã, é o hoje, né? Porque a doença ela é rapidamente progressiva. A gente pode ter um paciente que entra no consultório em fevereiro com a primeira crise convulsiva e em julho ele não caminha mais. Tá? Então, a evolução dela é uma evolução rápida, né? E a gente não tem muito tempo a perder. Por isso, a incorporação desse tratamento no âmbito do SUS é muito importante, porque isso vai encurtar, né, o tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento. Né? Que eu acho que isso é que leva atualmente o desespero dos pais e dos médicos também, né? Quando a gente indica um tratamento e tem que esperar o juiz autorizar esse tratamento, é realmente frustrante, né, para o médico. O tratamento é caro, mas a doença é rara, não é? Patrícia, vocês tiveram muito trabalho para conseguir o tratamento do Francisquinho? Carol falando assim, eu não tenho como conter minhas lágrimas, né? É isso mesmo que ela falou. Meu filho até abril andava, uma semana ele parou de andar, né? É muito difícil. A justiça é lenta, a doença leva avassaladora, e ela levou muito, bastante. Como eu disse para vocês, hoje eu consigo já não anda mais. Não fala, eles alimentam pelo uma GTT, que até em abril ele fazia tudo isso, então foi muito rápido. É uma doença muito avassaladora e a gente vem lutando por esse tratamento. Até então, esse tratamento a gente entrou com a liminar pela Unimed, e a Unimed vem cumprindo esse tratamento do Francisco. Escuta, Bruno, você, quando o Francisquinho começou o tratamento? Ele fez a primeira infusão no dia 25 de agosto. Vocês notaram alguma diferença já? Alguma resposta? Francisco, como você falou, em abril ele parou de andar, né? E aí foi uma perda atrás da outra, uma velocidade assim assustadora. E até dia 24 de agosto, Francisco ele tinha perdido já assim, muita força no tronco, controle cervical, ele já não conseguia nem sentar sozinho, sem algum apoio. E incrível, doutor. No dia 25 ele fez a infusão e após 4 dias ele já conseguia sozinho sair da posição de deitado para conseguir ficar sentado sozinho sem ajuda de ninguém. E assim, extremamente emocionante para a gente. Mudança assim de perspectiva. E até o dia 24 de agosto a gente só tinha perda. Todo dia a gente tinha que lidar com uma nova perda do nosso filho. E a partir daquele momento da infusão, a gente entrou numa nova fase da nossa vida, uma fase de esperança em que a cada dia ele vem nos surpreendendo. Ele é uma criança assim, que tem muita força de vontade de viver e ele está lutando muito por isso. Inclusive, doutor, durante a infusão, quando começou, ele dormiu um pouquinho,
e aí é um procedimento um pouco demorado, dura de 4 a 5 horas cada infusão. Então, ele acordou no meio do procedimento e ele falou algumas palavras que ele já não falava mais. A médica que estava no momento, ela ficou assim, deu aquele susto, né, e espanto, mas aquela coisa positiva, né, a gente ficou encantado naquele momento. Ele falou algumas palavras que ele já não falava mais. E tem sido incrível mesmo. Na segunda infusão, ele já, se a gente segurar a mão dele, ele já consegue levantar e dar alguns passos. Claro que com muita dificuldade, mas ele já consegue fazer uma coisa que ele já não fazia há mais de um mês. Eu não conseguia sentar sozinho. Ele já começou mastigação também, já começou a tomar água, voltou a tomar água. Ele já estava usando o GTT, né? Já estava usando a sonda gástrica. Não, já estava 2 meses sem ingerir absolutamente nada pela boca, porque era arriscado, né? De broncoaspiração, então a gente tinha esse receio e ele já está voltando a experimentar alimento oral, já voltou a tomar água, e tem sido assim de um momento de muita esperança. Carolina, chegou uma pergunta aqui do Assis Francisco. Ele queria ouvir justamente essas perspectivas, né? O que pode acontecer? A criança pode recuperar essas perdas motoras, esses atrasos no desenvolvimento? Depende um pouco do estágio em que a gente inicia o tratamento, né? Os estudos demonstravam que quando o paciente tem pouquíssimos sintomas, por exemplo, ele só teve umas convulsões e ele não tem perdas motoras, por exemplo, há uma estabilização desses sintomas, o paciente não tem regressão, não apresenta mais a regressão. Tá? Pacientes que já têm, por exemplo, algum comprometimento neurológico, como, por exemplo, já não conseguem mais sustentar a cabeça ou tem uma espasticidade, que é uma rigidez do tronco e do membros, muitas vezes o que a gente vai ter é uma estabilização das convulsões, mas a recuperação dessa condição motora é um pouco mais limitada, porque assim como a gente vai tendo a progressão da doença clínica, também a gente vai tendo a progressão da doença neurológica. E a gente sabe que as células neuronais, elas não se regeneram muito fácil. E quando a gente tem uma lesão num neurônio, muitas vezes esse neurônio não pode ser regenerado, ele não nasce novamente, né? E dependendo do tipo de alteração desse neurônio, a gente sabe que a gente vai ter uma estabilização, mas não uma reversão. Mas o que eu acho que é importante, Drauzio, é a gente enfatizar a necessidade da suspeita do diagnóstico nos pacientes que têm a convulsão já, que iniciam já com alguma convulsão, da gente buscar esse diagnóstico das causas, né, da convulsão, tá? Então, isso vai certamente possibilitar o paciente a ter um acesso a um tratamento mais precoce. Tá? E a segunda questão é a gente buscar a incorporação dessa medicação no âmbito do SUS, para que os pais dos pacientes não tenham a notícia ruim da doença, da condição genética grave neurodegenerativa. Essa é a primeira. A boa é que dentro das condições genéticas neurodegenerativas, essa é uma condição que tem remédio. E a ruim, novamente, é que o remédio não é acessível. Então, a gente entra numa gangorra de emoções muito grande, né? Essa gangorra faz com que o paciente entre, a família do paciente, entre em diferentes emoções, né? Assim, a emoção da tristeza do diagnóstico, da felicidade de ter uma medicação e da tristeza da falta do acesso. É como se eu soubesse que eu tenho uma doença, que eu tenho um remédio que está ali na farmácia, mas eu não consigo pegar. Né? Então, isso é muito impactante, né? Para as doenças raras como um todo, e especialmente para essa. Olha, Patrícia, pode resumir
essa via sacra que vocês percorreram até chegar à medicação e até chegar à doutora Carolina? Vocês moram no Pará, a doutora Carolina mora no Rio Grande do Sul, já é uma distância razoável aí, não é? É outro lado. O Francisco não é meu paciente. Ah, ele não é seu paciente? Não, eu conheci a história do Francisco agora. Eu achei que era seu Ele paciente, estava estranhando não, mesmo. O Francisco tem uma médica muito boa também, que fez o diagnóstico dele, pensou logo, mas eu conheci o Francisco agora, eu conheci o Bruno e a Joline agora, e assim, para você ver que mesmo sem conhecer o Francisco, a história é exatamente igual, né? Porque você a sabia, história que eu tenho... sabia tudo a respeito do menino, eu achei que Não, você era eu médica. tenho outros pacientes com lipofucinose, né? E a gente tem essa história já um pouco gravada, porque é exatamente a historinha do Francisco, é a história do que acontece com outras crianças, né? Então parece que encaixou perfeitamente aí. Joline, então, assim, resumidamente, como é que foi essa trajetória para chegar até conseguir a medicação? Vocês ouviram a pergunta? Sim, doutor. Um pouquinho, mas é sobre a trajetória até a chegada da medicação. Seguir a medicação, do diagnóstico até chegar à medicação. É realmente uma batalha judicial, né? Assim, que vai destruindo a gente também. Nós tivemos 3 negativas de liminares, né, de pedido de dela, e cada negativa parece que assim, é uma sentença de morte do seu filho, e isso é desesperador, que infelizmente no nosso país a gente sabe que a justiça ela é um pouco lenta, né, e a doença não tem lentidão alguma, ela é extremamente rápida, e parece assim que a cada negativa que a gente tinha uma piora maior ainda, e era muito desespero. Mas a gente, graças a Deus, ele colocou assim muitas pessoas boas no nosso caminho, advogadas excelentes, pessoal da Associação de Doenças Raras do Estado do Pará, as médicas que foram aparecendo no caminho do Francisco. E só para você ter uma ideia, o diagnóstico foi em agosto de 2020, e o Francisco só conseguiu a medicação um ano depois, dia 25 de agosto foi a data da primeira infusão. Então, assim, a gente está num momento de muita esperança por ver ele melhorar, mas dá um pouco assim de revolta de por que a gente não conseguiu isso antes, né? Até abril, o Francisco ainda conseguia andar com total autonomia, já com dificuldade, mas ele tinha autonomia ainda. Então, essa mistura um pouco assim de esperança agora, de extrema felicidade, porque a gente vê um quadro de melhora e de possibilidade de retomadas, mas dá assim, uma revolta de por que não aconteceu logo, não aconteceu em momentos em que ele estava bem. E o que é mais angustiante para nós, pais do Francisquinho, né, é saber que o nosso filho, mesmo com as perdas, está fazendo a medicação, e saber que tem outras crianças no Brasil, né, que está naquele processo de diagnóstico, na luta pela medicação e vendo perdas, né? A gente vai ver o desespero da família, a gente se coloca no lugar, porque já passamos desse caminho, e a gente sabe o quão doloroso é, o sofrimento é gigante, são noites mal dormidas, são noites chorosas, é desespero, é um incerto, o dia de amanhã é sempre incerto, porque você vai só ver a perda. E você não sabe o que falar para aquela família que vai angustiar, desabafar contigo, que está forma como você já viu que o seu filho já passou, né? Aquela amorosa espera da justiça. Nós temos contato com outras famílias, né? A gente
gente tem contato com várias famílias, tem até um grupo de WhatsApp para a gente tentar se ajudar, para a gente tentar trocar ideias, trocar angústias, trocar aflições, falar das experiências que deram certo juridicamente, né? E todo mundo tentando se ajudar, todo mundo está junto, todas essas famílias estão juntas, muito para agora nessa luta de, claro, se for possível, cada um ter a sua liminar deferida para que já inicie a medicação, né? Para que essa criança pare de sofrer, para que essa família pare de sofrer, mas a nossa luta conjunta também é pela incorporação do SUS, para que possa ser avaliado pela Conitec, aprovado pela Conitec, e que essa angústia dessas famílias possa ser sanada. Vocês acabaram esclarecendo a pergunta da Egla Aguiar Moraes. E a Jaqueline Ribeiro pergunta para você, Carolina, se essa reposição de enzimas é somente para crianças com a CLN2. Não, existem algumas doenças metabólicas, né, em que o tratamento é a reposição de enzimas. Normalmente, a reposição das enzimas são endovenosas, né? A gente tem a doença de Gaucher, a doença de Fabry, temos as mucopolissacaridoses, tipo 1, tipo 2, tipo 4, tipo 6, tipo 7. Então, temos algumas condições em que o tratamento é a reposição da enzima endovenosamente. A doença de Batten, a reposição ela é intracérebro-ventricular. Este é o grande desafio desse tratamento, porque é uma doença basicamente que afeta o neurônio, né? As manifestações são mais cerebrais mesmo, por isso que a reposição é diretamente, né, com esse catéter que é implantado, né, naquela área do cérebro onde fica aquele líquido, né, que é no ventrículo. Tá? Carolina, a Amanda Soares faz perguntas sobre a alimentação das crianças. Você já disse que muitas vezes ocorre paralisia dos músculos da deglutição e essas crianças têm que ser alimentadas por sonda. E ela pergunta que ela quer saber especialmente que tipo de dieta essas crianças devem. A pergunta da Amanda é muito boa. Existem muitas doenças do metabolismo em que o paciente precisa fazer algum tipo de restrição dietética, tirar a proteína, aumentar o carboidrato, tirar as gorduras. No caso da CLN2, não há nenhum tipo de restrição nutricional, ou seja, o paciente pode alimentar-se com uma dieta completa, né, que tenha proteínas, que tenha lipídios, né, não há nenhum tipo de restrição, muito antes pelo contrário, a dieta ela tem que ser bem equilibrada, acompanhado por nutricionista, porque os pacientes têm muito gasto energético por conta das convulsões e da espasticidade, que é a rigidez, e uma dieta tem que ser bem equilibrada e até com um pouco mais de calorias do que o normal, né? Agora, a consistência é importante, né? Se é uma criança que está ainda com um recente diagnóstico e ainda a gente está vendo essa questão alimentar, a consistência pastosa ela é mais segura do que a consistência líquida e sólida. Evita com que a criança se engasgue, né? E evitando com que se engasgue, evita também o risco de broncoaspiração, por exemplo, de uma pneumonia, né? Então, todos esses cuidados têm que ser conversado bastante com o pediatra, com o fono, né? Com o nutricionista, para que isso possa ser bem equilibrado. Às vezes, né, os pais do Francisco falaram que ele já usa o GGT, que é o tubo, que é a gastrostomia, que é um tubinho que vai na barriguinha, né, que ele se faz, inicialmente se coloca a sonda, depois se tira a sonda e se coloca, então, essa dieta pelo diretamente dentro do estômago. É uma forma segura de alimentação e provavelmente ele recebe algum tipo de fórmula que é completa, né. Eu chamo sempre o feijão, arroz e a batatinha frita, só que em pó, né? Então, ele consegue alimentar-se de forma completa dessa forma, não desnutrindo, né? Não desnutrindo. A Daniela Franco faz um comentário aqui, ela diz, hoje os médicos estão um pouquinho mais atentos, mas por que eles desconhecem tanto as doenças raras? Isso acaba piorando o quadro de saúde do paciente que demora para receber o diagnóstico. O Edson Rodrigues, nós recebemos vários elogios aqui por causa da live e da participação de vocês, tão clara, não é?
O Edson Rodrigues agradece a atenção aos nossos raros e o esclarecimento a todos nós. A Tuca Sena diz, nossa, que conquista maravilhosa. A doutora Carolina, o Bruno e Joline nos representam. Sou a Tuca, mãe da Isabela Cristina, portadora de CLN2. O diagnóstico foi feito depois de 1 ano e meio e foi um choque. Nós só conseguimos o tratamento por meio judiciário. A Mayla Machado diz, esse casal é incrível. Exemplo de determinação e fé, e termina com a hashtag Somos Todos Francisquinho. Karen Simone Dávila diz que maravilha ver uma médica tão dedicada ao conhecimento científico e controle de uma doença rara. Temos que defender o SUS em todos os momentos. Viva a ciência e a pesquisa científica, que vem sendo tão desprezada nos dias atuais, não é, Carolina? Isso eu acho que é um ponto bem importante, né, Drauzio? A gente acaba tendo que importar, né, os tratamentos, porque a gente tem uma certa dificuldade de desenvolver também, às vezes, estudos clínicos no Brasil. Hoje a gente sabe que nós temos centros de excelência no Brasil para desenvolver estudos clínicos em doenças raras, né? Mas muitos laboratórios acabam não optando por incluir o Brasil dentro dessa possibilidade, né, de trazer. O estudo clínico para um paciente é muito importante, porque coloca ele precocemente nessa linha de cuidados mais específicos, né? E esse tratamento passa a ser garantido para ele, mesmo na interrupção, na suspensão do estudo clínico, né? Na publicação, o paciente mantém o tratamento, né? Então, a gente tem que tentar virar essa mesa, né, e buscar com que as pessoas enxerguem mais para o Brasil e trazer realmente os médicos profissionais, trazer esses estudos para o Brasil. Os nossos pacientes precisam e merecem isso, né? E queria mandar um abraço especial para o pessoal de Marajó, que foram mobilizados pelo Bruno e a Joline Patrícia. Marajó, eu rodei muito o Brasil e tenho uma predileção especial pela região amazônica. E eu estava quase para ir para Marajó quando começou a pandemia e não foi possível, mas eu espero conhecer esse lado aí. A Ilha de Marajó tem um fascínio especial, né? E queria agradecer especialmente a empatia do público todo. Estamos recebendo mensagens muito carinhosas de apoio a você, Patrícia, a você, Bruno, e especialmente ao Francisquinho. Obrigado a todos que acompanharam a live. Nas próximas semanas, deverá ser aberta uma consulta pública para o tratamento da CLN2, e cada um de nós pode contribuir com essa causa e as famílias. Para saber mais, acesse o Instagram, @BatemDay. Batem tem 2 T's, Batem, Day de dia em inglês, D-A-Y. @BatemDay. E o site www.batemday.com. Esse encontro teve o apoio da Biomarim. Muito obrigado, Patrícia, muito obrigado, Bruno, e muito obrigado, Carolina. Obrigada. A gente pode só fazer um... Claro. Queria agradecer, primeiramente, a você, né, ao pessoal da Biomarim, que possibilitou esse momento, mas também a gente queria muito, muito agradecer as nossas famílias, né, que dão assim, um apoio sensacional para tudo que a gente está passando, tudo que a gente já enfrentou, e, como o senhor disse, a todo o nosso povo do estado do Pará, que abraçou a causa do Francisco, mas principalmente o pessoal do Marajó, da nossa cidade de Bebes, que é incrível, a cidade toda abraçou a causa do nosso filho. E não tem quem não conheça. É uma cidade de um pouco mais de 100 mil habitantes e não tem quem não conheça a história do Francisco. E a gente agradece muito a toda a população de Bebes. E é emocionante assim, ver o carinho e todo o apoio que a gente recebe. E também deixar uma mensagem de conforto e de força para todas as famílias
com crianças de CLN2 que nós estamos todos juntos nessa luta e a gente tem fé que a gente vai conseguir incorporar no SUS. A gente está firme nessa luta e, se Deus permitir, em um curto espaço de tempo, todas as nossas crianças vão ter o tratamento adequado e o seu direito à vida preservado. E deixar aqui também uma mensagem, né, para todas as famílias que vêm lutando, né, por suas crianças especiais, eu digo especiais pelo amor, né? A gente não busca a perfeição, a gente busca o amor. E com amor a gente consegue. A todas as mães, nós estamos juntas, viu? Nós vamos vencer, nós vamos incorporar Brineura no SUS, eu creio. Muito Estamos obrigado. todos franciscanos. Um abraço a todos. Muito bem. Abraço.